Diz assim a palavra de Deus. Uma mulher, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela para mim aqui. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse ele: Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, quando as vasilhas estavam cheias, disse a seu filho: Traz-me mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não existe mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez a saber ao homem de Deus, e o homem de Deus disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então, isso é uma palavra muito conhecida, uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas eu quero trazer alguns ensinamentos para vocês nessa noite em cima desta passagem, em cima deste trecho da palavra de Deus. O que nós podemos aprender com o milagre do azeite? Primeira coisa que eu quero que você aprenda em relação ao milagre do azeite. Primeira coisa, Deus se importa com todas as coisas na nossa vida. Tem pessoas que acham que Deus só se importa com a área espiritual da nossa vida. Não. Deus se importa com todas as coisas na nossa vida. Versículo 1 diz assim, versículo 1 e versículo 2, diz que aquela mulher, ela foi lá ao profeta, dizendo que o marido dela morreu e que o credor veio para levar os 2 filhos dela para serem escravos. Então, olha só, aquela mulher tinha uma dívida. O marido daquela mulher morreu e deixou ela com uma dívida. E o interessante é que Deus, através da vida do profeta, o profeta Eliseu ali, como uma representação de Deus, Deus ali usou o profeta para solucionar o problema da dívida daquela mulher. Vocês estão compreendendo? Lembrando que a gente está numa escola aqui, é uma mensagem que é um estudo, então você pode tirar sua dúvida, você pode deixar sua pergunta, você pode deixar o seu comentário, tá bom? Então preste atenção. Deus, através da vida daquele profeta, solucionou o problema da vida daquela mulher. E aquele problema não era um problema espiritual, era um problema de ordem humana. O marido daquela mulher, ele morreu e deixou ela com uma dívida. Nós não sabemos que dívida foi, por que ele fez aquele tipo de dívida, mas sabemos que ele deixou aquela mulher com uma dívida. Aquela mulher tinha agora uma dívida para resolver, um problema financeiro. E através da vida do profeta, Deus ajudou aquela mulher e Deus solucionou o problema financeiro daquela mulher. O que nós aprendemos com isso? Que Deus se importa com tudo na nossa vida. Tem gente que acha que Deus só se importa com os problemas espirituais, que Deus só se importa com as coisas espirituais. Querido, você tem que entender que para Deus não existe essa divisão, que na verdade não deveria nem existir para a gente. Nós é que fazemos essa divisão boba de coisas espirituais para coisas humanas, coisas espirituais para coisas terrenas. Essa divisão não deveria existir para a gente. Nós deveríamos olhar todas as coisas como coisas de Deus, como coisas, digamos assim, dos céus, espirituais, com a mentalidade do reino de Deus. Por nós fazermos essa diferença, a gente acaba, na verdade, dando mais ênfase a umas coisas do que as outras. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Isso aqui é espiritual, isso aqui é terreno. Queridos, tudo é espiritual. Tudo vem de Deus. A palavra de Deus diz que
Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são algumas coisas. É o que está escrito? Algumas coisas? Não. Está escrito que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entende? Todas as coisas. Então, se todas as coisas são dele, por ele e para ele, logo tudo é de Deus, tudo é espiritual. É isso que eu quero dizer. Nós fazemos essa diferença que, na verdade, é uma diferença boba. É uma diferença boba sobre o que é espiritual e o que não é espiritual. Não existe para Deus essa diferença. Deus se importa com todas as coisas na tua vida. Deus se importa com o que você gosta ou não gosta. Deus se importa com problemas financeiros. Deus se importa com problemas de saúde. Deus se importa com problemas de família. Deus se importa com problemas relacionais. Deus se importa da maneira como você está cuidando dos seus filhos. Deus se importa com a tua aparência. Que isso, pastor? Deus se importa com a minha aparência? Sim. Deus se importa com a nossa aparência. Que nós devemos cuidar do nosso corpo. Calma aí, vou te mostrar. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Mari Araújo, tudo bom? Seja bem-vinda. Olha só. Deus se importa com a nossa aparência. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu abrir na Bíblia aqui, eu tô usando o computador. Mas na minha Bíblia já é mais rápido, porque já é marcado. 1 Coríntios, no capítulo 6. Você vai ver o seguinte. Capítulo 6 vai falar sobre o nosso corpo, né? E aí no versículo 19, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 19, pessoal que está chegando agora aí, que está assistindo de sala de vídeo, clica aqui, comentários do vídeo ao vivo, para eu poder ver seu comentário, tá bom? E quem chegou agora aí, dá um boa noite, escreve um boa noite aí para eu saber quem chegou. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, diz assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, está dizendo que o nosso corpo pertence a Deus. A Bíblia diz que todos os cabelos, os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Ó, vou te mostrar outro versículo. Aqui. Vamos lá. Vou achar aqui, Só um momento. Acho que é no próprio Coríntios mesmo que diz que... Ó, Provérbios 11, 17. Provérbios 11, 17. Vamos lá, vou abrir aqui. Provérbios 11, 17. O homem bom cuida de si mesmo. Preste atenção. Isso aqui é fantástico. Pessoal que está aí, chegou agora, escreve um boa noite aí. Você que está me assistindo pela sala de vídeo de alguém, coloca aqui, clica aqui, comentários do vídeo ao vivo para eu ver. Olha só, preste atenção no que eu vou ler para você. Provérbios 11, 17.
O homem bom cuida de si mesmo, mas o homem cruel prejudica o próprio corpo. Então você percebe que Deus, Ele gosta e Ele se importa com tudo na nossa vida, até nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que quem destruir o templo do Espírito, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Entendeu? Porque Deus se importa com tudo na nossa vida. Nós fazemos essa diferença de coisas materiais e coisas espirituais. Mas essa diferença não existe. Deus se importa com todas as coisas na nossa vida. Deus se importa se você está triste ou não. Se você está triste, Deus se importa com a causa da sua tristeza. Entendeu? Quem nos está chegando agora, nós estamos lendo 2 Reis capítulo 4. O que nós podemos aprender com o milagre do azeite? Eu estou dizendo o seguinte: Deus se importa com tudo na nossa vida. Deus não só está preocupado em te levar para o céu, Ele está preocupado em te dar uma vida e uma vida em abundância. E vida em abundância não está ligado somente a dinheiro, querido. Vida em abundância está ligado a você ter Deus e a presença de Deus e a sabedoria de Deus para conduzir todas as áreas da sua vida. Sejam elas materiais ou espirituais. Nós fazemos essa diferença, mas para Deus essa diferença não existe. Deus olha o ser humano por completo. Por completo. Então Deus se importa contigo, Deus se importa comigo, Deus se importa com cada detalhe, Deus se importa com seus gostos, com a cor que você gosta, com as coisas que você gosta de fazer ou não. Não é à toa que Ele te usa justamente na área em que Ele colocou um dom em você. Porque Ele sabe do que você vai fazer, Ele sabe do que você gosta, Ele sabe como você vai desempenhar bem esse trabalho. Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Quando Deus, através da vida do profeta, soluciona uma dívida, soluciona uma crise financeira na vida daquela mulher, Ele está mostrando para aquela mulher: olha, eu me importo com tudo na sua vida, eu me importo com a criação dos seus filhos, eu me importo pela maneira como você cria os seus filhos, eu me importo pelos problemas que você enfrenta, eu me importo com tudo que há em você. Compreende? Então talvez hoje você está me ouvindo e está achando que Deus não está nem aí para os seus problemas, que Deus não está nem aí para as coisas que você enfrenta, que Deus não está nem aí, Deus não está olhando para isso aqui, é uma coisa tão pequena, será que Deus vai prestar atenção nisso? Isso aqui é tão pequeno, acho que Deus não está nem prestando atenção nisso. Deus está prestando atenção, sim. Ele se importa com você, Ele se importa com cada detalhe da sua vida, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Se você entendeu, começa a subir os likezinhos aí, os joinhas, para saber que você entendeu. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você em relação ao milagre. O que nós podemos aprender com o milagre do azeite de 2 Reis, capítulo 4? O que nós podemos aprender? Deixa eu deixar até marcado aqui, fixado o comentário, que aí eu não preciso ficar repetindo. O que nós podemos aprender? Segunda coisa que nós podemos aprender com o milagre do azeite. Vamos lá. É o que, pastor? Qual é a segunda coisa que nós podemos aprender com o milagre do azeite? Sua família deve ser o primeiro alvo dos seus sonhos e dos seus projetos. Tá? A sua família deve ser o primeiro alvo dos seus sonhos e dos seus projetos. Tá? Olha o versículo 1. A mulher veio a Eliseu, 2 Reis 4, versículo 1, diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar meus filhos para serem servos. Aquela mulher, ela estava lutando pelo bem-estar dos seus filhos. Tá certo que aquilo ali, nessa história, não era o sonho daquela mulher passar por essa situação. Mas o que nós aprendemos com a atitude dela? O bem-estar da sua família deve vir em primeiro lugar. Entendeu? O bem-estar da sua família, ele deve vir em primeiro lugar. Como eu falei, nós não sabemos se aquele homem, qual foi o motivo por aquele chefe de família ter deixado a dívida.
nós não podemos julgá-lo. Talvez, talvez ele não tenha deixado uma dívida por ter sido negligente, ao ponto dela escrever aqui, ó, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então uma mulher que olha para o seu marido e reconhece que ele é um homem temente a Deus, dificilmente esse homem errou, mas por algum motivo ficou uma dívida nas mãos daquela mulher, na vida daquela mulher, por algum motivo ela ficou com aquela dívida para pagar. E segundo o costume do Antigo Testamento, quando se havia uma dívida e não havia dinheiro para pagar, os filhos da viúva deveriam trabalhar até que se pagasse aquela dívida. Dependendo do tamanho da dívida, aqueles garotos nunca mais iam deixar de ser escravos. Então, ela clamou ao profeta para que o profeta ajudasse ela a sair dessa situação, porque ela não sabia o que fazer. Tá? Não era o sonho dela, não era o projeto dela, mas como eu falo, a Bíblia é um livro de princípios e eu quero que você extraia o princípio dessa passagem. E qual é o princípio que nós aprendemos nessa passagem? Que ela queria o bem-estar dos seus filhos. O que mais importava para ela naquele momento era o bem-estar dos seus filhos. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto de vida, a sua família tem que ser o alvo principal, não é nem você. Você que tem que estar bem, é óbvio, você tem que estar bem para poder correr atrás dos sonhos, dos projetos e de tudo aquilo que você quer dar para sua família. Mas o alvo principal dos seus objetivos, o alvo principal dos seus sonhos, o alvo principal dos seus projetos deve ser a sua família. A gente sempre estabelece uma ordem: Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, os irmãos em Cristo em terceiro lugar e os outros em quarto, quinto, assim sucessivamente. Então, assim, aquela mulher alcançou um milagre da parte de Deus, creio eu, porque ela desejava o bem-estar dos seus. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, e ele diz que naquela época existiam algumas viúvas que os filhos estavam deixando elas passarem necessidade, tá? E Paulo diz ali que a família deveria ser o alvo principal daqueles filhos e que eles deveriam cuidar bem dos seus, porque quem não trata bem dos seus, ele diz bem claro, é pior do que o não crente. Como é que pode alguém que tem conhecimento da palavra, alguém que tem conhecimento de Deus, alguém que tem conhecimento da vontade de Deus, deixar de lado a sua família? Como é que pode um negócio desse? Não pode, não tem como, isso não tá certo. Então a família deve ser o seu alvo principal. A família deve ser o alvo principal dos seus sonhos, dos seus projetos. Por que você quer enriquecer? Por que você quer prosperar? Por que você quer dinheiro? Por que você quer determinadas coisas na sua vida? Se não for para abençoar a tua família, não deseje essas coisas. Porque se você não tiver o coração na tua família, essas coisas virão às tuas mãos e serão um instrumento para destruir a tua família. E tem muitas coisas que Deus não coloca em nossas mãos porque Ele sabe que pode ser ao invés de ser uma ferramenta, o problema não é a coisa, o problema é como vamos lidar com as coisas. Tem muita coisa que Deus não coloca em nossas mãos porque pode ser uma ferramenta para trazer problemas para a nossa família ao invés de trazer bênção. Deus sonda os nossos corações, queridos. Deus sonda os nossos corações. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece por completo. Ele sonda os nossos corações. O Deus que sonda os nossos corações sabe do que faz. Então, assim, eu acredito que quando o nosso coração está na família, quando o alvo dos nossos sonhos e o alvo dos nossos projetos é a nossa família, uma porta dos céus se abre sobre nós. Uma porta dos céus se abre sobre a nossa casa. Então, tenha a sua família como alvo principal dos seus sonhos e dos seus projetos. Amém? Você entendeu? Se você entendeu, sobe os likezinhos aí para eu ver que você entendeu, que você está comigo aqui. Você está prestando atenção comigo aqui. Terceiro, o que nós aprendemos com o milagre do azeite? Terceiro lugar, o que nós aprendemos com o milagre do azeite? Comece pequeno,
mas comece. Comece pequeno, mas comece. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, olha o que está escrito. E Eliseu lhe disse: o que eu vou fazer por você? Me diz o que você tem em casa. E ela disse: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E nós conhecemos a história, lemos a história no início da mensagem. Uma botija de azeite se tornou em várias botijas de azeite. Querido, você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um ministério. Comece com o que você tem hoje. Quantos ministérios estão parados? Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Quantos ministérios estão parados porque você fica esperando os outros? Ah, ninguém vai comigo. Ei, quem disse que alguém tem que ir com você? Vai você. E Deus vai enviando as pessoas certas para poder caminhar junto contigo. Vai você, comece o seu ministério e depois Deus vai te mostrando as pessoas que tem que caminhar contigo. Tem gente que tem ministério assim, que Deus vai usar de modo tremendo, mas a pessoa não coloca em prática, não faz nada. Boa noite, irmã Delma. Seja bem-vinda. A pessoa não coloca em prática e não faz nada no seu ministério porque ela acha que a igreja toda tem que estar indo junto. Querido, Jesus só precisou de 12. Tinham outros, mas Jesus só precisou de 12 para fazer grandes coisas. E aí você não faz porque, eu não sei o que, não sei o que. Querido, comece com o que você tem. Aquela mulher, para ter muitas botijas de azeite, ela só precisou de uma botija de azeite. Um pé de manga para produzir centenas de mangas, ele só precisa de uma semente de manga. Então comece com o que você tem, comece com o que você tem disponibilidade, comece com o horário. Ah, mas eu queria fazer tanto para Deus. Quando eu tiver mais tempo eu vou fazer. Não vai fazer, isso é mentira. Porque quem quer fazer, faz com o tempo que tem. Se hoje você só tem 5 minutos, você vai usar os seus 5 minutos para fazer. E se Deus vê que você realmente faz com 5 minutos, Ele te dará 10. Se Deus vê que você está fazendo com 10, Ele vai te dar 1 hora. Se Deus vê que você está fazendo com 1 hora, Ele vai te dar 2, 3, 4. Mas as pessoas ficam usando desculpas para não fazerem as coisas. Ah, se eu tivesse mais tempo, eu iria fazer. Ah, se eu tivesse não sei o que, eu iria fazer. Mentira, não vai fazer se você tiver. Porque quem quer fazer algo de fato, faz com o que tem em mãos. Faz com o tempo que tem, faz com os recursos que tem, faz da maneira que pode. Entende? Deus foi bem claro. Se nós formos fiéis no pouco, seremos colocados sobre o muito. Porque muitas pessoas não estão sobre o muito. E estar sobre o muito familiarmente, financeiramente, ministerialmente. Porque muitas pessoas não estão sobre o muito, porque elas não fazem nem o pouco. Querido, antes de olhar para o muito, olhe para o pouco. Antes de olhar para as grandes obras, olhe para as pequenas obras, que são tão importantes quanto as grandes. Paulo diz que a igreja é um corpo e todos nós somos membros desse grande corpo. E diz que todos são importantes. E ele diz que todos são importantes. Ele diz o seguinte: até aqueles que nós falei a palavra, julgamos como indignos, digamos assim. Até aqueles que nós julgamos como indignos. O que? O intestino. Vocês estão me entendendo, né? Por onde saem as fezes. Faz parte do corpo. E ele diz o seguinte: até aqueles que nós julgamos de modo indigno são importantes para o corpo. O mal é que todo mundo quer ser cabeça. Entendeu? Mas o próprio Cristo disse que se vocês quiserem ser grandes nessa terra, sejam servos. Então a gente tem que começar com o que tem. E depois vai crescendo. Vai crescendo. Até Jesus precisou crescer. A Bíblia diz lá, Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Querido, até Jesus, preste atenção,
O Deus que se fez carne, que veio ao mundo, ele não ficou, eu preciso de 1000 pessoas para poder mudar o mundo. Ele escolheu 12. 12. 12. E eu vou te dizer algo, tá? Que bom que venham as multidões para ouvir a palavra e para aprender a palavra. Mas isso não quer dizer nada. O que importa é estarmos no centro da vontade e do querer de Deus. Então, quantas coisas você está atrasando na tua vida? O que você pode aprender com esse milagre? Que aquela mulher, para ter muitas vasilhas, só precisou de uma vasilha. Para você ter o grande na tua vida, você só precisa de uma coisa pequena. Existe um livro chamado Há um Milagre em Sua... Tá ali, ó. Tá nessa pilhazinha de livro aqui, ó. Essa pilhazinha de livro aqui. Existe um livro que tá ali, chamado Há um Milagre em Sua Casa. Esse livro foi do pastor Sérgio. Ele passou para mim esse livro e é um dos livros mais fantásticos que eu já li. O que você precisa para fazer as grandes coisas já está em suas mãos. Você só não está dando valor para elas. Entendeu? Você só não está dando valor para elas. Tem um outro livro, que aí ele está nessa pilhazinha aqui, chamado O Óbvio que Ignoramos. O Óbvio que Ignoramos. Também foi um dos melhores livros que eu já li. Ele diz que aquilo que você ignora na sua vida, na verdade, é onde está o potencial de Deus. Mas sabe por que você ignora? Porque para você é muito fácil. Entendeu? Para você é muito fácil desempenhar aquilo, então você não dá valor. Tudo que é muito fácil na tua vida, você não dá valor. Aí o que você faz? Você corre atrás do difícil. Mas o difícil não é para você. Você se mata em algo que não é para você. Quando, na verdade, o que é para você já está em você, você desempenha com facilidade, é muito óbvio na tua vida, mas você ignora. Vou dar um exemplo. Um pintor, alguém que pinta, né, que sabe desenhar, aquilo ali é muito fácil para ele e ele desenha com uma facilidade tão grande assim, que muitas pessoas queriam ter essa habilidade, mas não tem, mas essa pessoa tem. Então o que ela faz? Ela ignora esse dom porque é muito fácil para ela pintar, então ela não dá valor. Mas aí ela olha para a pessoa que é boa de matemática, por exemplo, e fala assim, nossa, eu queria ter esse dom, eu queria ser bom em matemática como o fulano é, eu queria ser bom em matemática como o ciclano é. E aí se mata para aprender matemática, quando na verdade, se ele se dedicasse mais naquilo que é muito óbvio na vida dele, que é ser pintor, ele iria prosperar muito mais com a pintura do que se dedicando a ser um matemático. Compreende? Então tem coisas na tua vida que você está menosprezando, tá? Existem coisas na sua vida que você está menosprezando, mas é ali que está o milagre de Deus. Para ter muitas vasilhas de azeite, você só precisa de uma. O Rafael escreveu assim, servir é melhor do que ser servido. Claro, é melhor dar do que receber, porque quem dá tem. A Rosana botou, quem não presta para servir, não presta para ser servido. Isso é verdade. Na verdade, quem só recebe serviço já recebeu o galardão. Então, comece pequeno, tá? Agora, vamos para o quarto ponto? O terceiro é comece pequeno. Agora o quarto ponto. Pense grande. Começar pequeno não quer dizer que você tem que pensar pequeno. Começar pequeno não quer dizer que você tenha que pensar pequeno. Pense grande. Deus é um Deus. O que é pensar em grande, pastor? É pensar com excelência. Agora, há uns 20 minutos atrás, tem exatos 20 minutos atrás, 20 minutos não, porque é o tempo que nós estamos na live praticamente. Não, já estamos há 36 minutos nessa live. Mas foi uns 15 minutos antes de começar a live, de 20 a 15 minutos antes de começar essa live. O pastor Sérgio está aí, está me ouvindo. Eu estava aqui conversando com a Suelen e estava falando sobre o pastor Sérgio. Enquanto uns olham, o pastor Sérgio sempre pensou grande, entendeu? Ele olha um negócio e ele fala, ó, por exemplo, lá na igreja, ele sempre fala comigo, ó, aí tem estrutura
para fazer 3, 4 andares. Aquela sala ali tem estrutura para fazer salas em cima. Então, por ele, se ele tivesse mais condições, se Deus tivesse dado umas condições, ele comprava o quarteirão inteiro ali para a igreja. O pastor Sérgio sempre pensou grande, sempre pensou com excelência. E eu estava falando justamente com a Sueli, eu falo, cara, eu preciso aprender mais com meu pai. Meu pai pensa em excelência, meu pai pensa em comprar do melhor, ele pensa em ter as coisas melhores, ele pensa grande, olha, tem que ter mesmo, porque assim, mas ele nunca pensou assim, eu tenho que ter só para mim. Ele sempre pensou com excelência. As crianças têm que... Não sei se vocês repararam lá na igreja, as crianças são as únicas que têm sala lá na igreja, já percebeu isso? E não é pequena não, são as maiores salas. A maior sala é 10 crianças. Não é qualquer salinha. Antigamente, quando as professoras de crianças pediam, né, que tinha escola bíblica, né, tinha a classe de crianças, tinha flanelógrafo, tinha retroprojetor, tinha bebedouro, tinha tudo. Então ele sempre falou, é para os outros. Nós temos que pensar grande, porque amanhã nós não sabemos o que nós teremos na nossa vida, como nós podemos abençoar as pessoas. Então o pastor Sérgio sempre pensou com excelência. Então assim, começar pequeno é diferente de pensar pequeno. Você tem que pensar grande. Você tem que começar pequeno, com o que você tem em mãos, mas sempre pensando em excelência, sempre pensando grande. Sempre pensando grande. Aonde está isso, pastor? Olha no versículo 3 aí. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Então disse ele, Eliseu falou para aquela mulher, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Olha o que ele está falando. Não pegue poucas vasilhas. Aquela mulher poderia sair e pegar 2 vasilhas. Ela poderia sair e pegar 3, 4 vasilhas só. Mas o profeta pensava grande. O profeta disse para ela, pegue muitas vasilhas, não pegue poucas vasilhas. Pegue muitas vasilhas. Não poucas, ele deixa bem claro. Não pegue poucas, pegue muitas. Comece com uma vasilha, mas não pense em poucas vasilhas. Então, querido, o teu projeto tem que ser grande. Não me interessa a sua realidade, não me interessa a realidade que eu vivo, não interessa a realidade. Os nossos projetos devem ser grandes, nós devemos sonhar grandes. O próprio Jesus nos incentiva a isso, olha, vocês farão obras maiores. Deus sempre pensou em excelência. Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo abundante. Quando ele criou os céus, os planetas, ele criou de modo abundante. Quando ele criou as árvores, quando ele criou os animais, ele criou com excelência, ele criou grande abundância. E aí vem Satanás e instala na nossa cabeça a porcaria da escassez. E a gente começa a pensar pequeno e desejar somente coisas pequenas. Pensar grande não é ostentação. Eu não estou aqui defendendo a ostentação. Você pode ter o que você quiser na tua vida. Você pode ter o melhor carro, o melhor relógio, a melhor casa, e que tenha. Ter do melhor não quer dizer que você está ostentando. São duas coisas diferentes. Ostentar é ficar jogando na cara do outro. Isso é ostentar. Entendeu? Isso é ostentar. Isso é ostentar. Agora, ter do melhor não tem nada a ver com ostentação. A pastora Nazira escreveu aqui, a irmã Rosana, estou aprendendo. Glória a Deus, irmã. A pastora Nazira escreveu, mandou pedir emprestado aos vizinhos. Sim. Para não ter limite. O máximo que você puder. Pegue o máximo que você puder. Pense grande. A cabeça do profeta é, pense grande. Porque Deus, quando livra, recebe na tua vida essa palavra. Recebe aí na tua vida, e se você receber, você escreve aí, eu recebo. Deus, quando livra alguém, ele não livra de modo limitado. Deus, quando manda um milagre na vida de alguém, ele não manda de modo limitado. Tinham 10 leprosos. Deus cura os 10. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus multiplica o pão e ainda sobra.
sobra 12 cestos. Ele só queria um peixe para poder fechar a semana lá financeira dele. Deus manda tantos peixes que quase afunda o barco. Quase afunda os dois barcos. Chama o outro e quase afundou o outro barco de tanto peixe. Irmão, não limite o poder de Deus na tua vida. Não limite o que Deus pode fazer com você. Então, a partir de hoje, coloque o teu ministério nas mãos do Senhor. Pense as coisas grandes para a tua família. Pense as coisas grandes para o teu ministério. Pense as coisas grandes para os teus negócios. Pense as coisas grandes. Queridos, olha, aqui, ó, geralmente, ao vivo, assim, são 11, 12 pessoas que me assistem. Aí depois vai para 200, 300 pessoas que assistiram o vídeo gravado. Mas eu sempre oro e falo, Senhor, que esta mensagem alcance milhões de pessoas. Porque com a internet ela tem essa possibilidade de alcançar milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. É só Deus querer. É só Deus querer, as pessoas vão começar a compartilhar. Daqui a pouco milhões de pessoas vão ouvir esta mensagem. Só depende dele. Então quando eu oro, eu falo, Senhor, que esta mensagem alcance milhões. Mesmo que eu esteja falando agora com 11 pessoas. Não pense pequeno. Pegue muitas vasilhas. Pense grande. Quinto ponto, vamos lá para o quinto ponto. Quem recebe, escreve aí, eu recebo. Aleluia. Quinto ponto, o que nós podemos aprender com o milagre do azeite? Já falamos, depois eu faço uma recapitularização. Posso recapitularizar tudo aí. Quinto ponto, o que a gente aprende com o milagre do azeite? Que existem coisas que só você e Deus podem lidar com elas. Existem coisas que é só com você e com Deus. Versículo 3. Então ele disse, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, coloca de lado a que estiver cheia. Olha só, presta atenção. Por mais que os outros possam te ajudar, aquela mulher, ela foi lá pedir aos vizinhos, mas por mais que os outros possam te ajudar, existem momentos que é só você e Deus. Olha só, pede aos teus vizinhos, depois entra no teu quarto, tu e teus filhos, somente a família, e fecha a porta sobre ti. E deita o azeite em todas as vasilhas. Então assim, tem horas que você acha que está sozinho. E você está sozinho mesmo, tá? Como assim, pastor? A minha ajuda na tua vida é só até certo ponto. Tem pontos que Deus não vai permitir que eu ajude mais você. A ajuda da tua família na tua vida vai só até certo ponto. A ajuda dos teus amigos na tua vida, dos teus vizinhos, do teu próximo na tua vida só vai até certo ponto. Depois tem hora que Deus não vai permitir mais que as pessoas ajudem você. Por alguns motivos. Primeiro, tem mistério que é só Deus e você. Tá? Por quê? É igual da filha de Jairo. Quando Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, isso está lá em Marcos capítulo 5, ele chega na casa de Jairo e ele diz assim para o pessoal que está lá, olha, mandem todos sair. E só entrou ele, Jesus, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Mais ninguém, ele mandou todo mundo sair. Está escrito lá, veja lá em Marcos 5. Ele manda todo mundo sair. Quer ver? Eu vou ler para você, para não ficar só nas minhas palavras. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 40. Começaram a rir de Jesus, porém ele fez todo mundo sair. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Por que nem todo mundo
por que as pessoas só podem te ajudar até certo ponto? Primeiro, porque nem todo mundo vai entender o teu milagre. Olha só, quando Jesus falou, olha, no versículo 39, Marcos 5,39. Por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas está dormindo. Aí o versículo 40 diz assim, ó, começaram a rir dele. Se aquela mulher chama os vizinhos junto e fala, olha, o profeta mandou deitar esse azeite aqui, que esse azeite vai multiplicar. Os vizinhos poderiam travar o fluxo de fé na vida daquela mulher. Sabia disso? Os vizinhos poderiam travar o fluxo de fé na vida daquela mulher. Tá maluca? Isso aí é impossível. Não tem como fazer não. Como é que vai acontecer? E aí trava todo o fluxo de fé na vida da mulher e ela perde a bênção dela. E aí você está reclamando. Olha, as pessoas não estão me ajudando. É porque se essas pessoas chegarem perto de você, elas vão atrapalhar a tua fé, querido. Se você falar pelo que você está orando, se você falar pelo que você está clamando, se você falar o que você crê, o que você pede, vai acontecer isso aqui, ó, de Marcos 5,40. Riram da cara de Jesus, vão rir de você também. Vão falar que é só loucura, que você só quer saber de igreja, que você está ficando doido. Agora tudo é milagre, agora tudo é Bíblia. Nem todo mundo estará pronto para entender o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Por isso Deus afasta pessoas de você. E você fica querendo o apoio dessas pessoas. Todas as pessoas, elas só nos ajudam até certo ponto. Porque existem áreas da nossa vida que é só eu e Deus, que é só você e Deus, que é só nós e Deus, mas ninguém. Por isso ele falou, olha, você pode até pedir as vasilhas emprestada aos seus vizinhos, mas somente até aí. Não leve ninguém com você. Entra no teu quarto, entra na tua casa, fecha a porta, só você e seus filhos, e aí vocês verão o milagre acontecer. Repare na vida de Jó. Vou ler aqui para você no livro de Jó. Eu já falei isso lá na igreja e vou falar mais uma vez. Jó ficou na pior, né? Sem dinheiro algum. E aí quando chega no último livro de Jó, né, o último capítulo do livro de Jó, e aí, ó, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto ele possuía. Então Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele, e naquele período de tempo, Deus foi dando tudo em dobro. Agora, quando ele estava com tudo em dobro, versículo 11, vieram a ele os seus irmãos, suas irmãs, e todos os que conheceram ele antes da pior fase da vida dele, comeram com ele pão em sua casa, foram lá comer na casa dele, ouviram a história dele, consolaram ele acerca de todo o mal que o Senhor havia enviado, e cada um ainda lhe deu dinheiro e ouro. Aí eu pergunto, cadê esse pessoal quando ele estava na pior? Se o pessoal podia dar dinheiro e ouro para ele, por que só deu dinheiro e ouro para ele quando ele já tinha mudado a sorte, quando ele já tinha o dobro de tudo? Então, além do dobro, o cara ganhou mais. Ficou com o dobro e um pouco mais. Quase que o triplo. Mas a minha pergunta é, cadê os irmãos? Cadê a família? Querido, não é maldade da família. Preste atenção. Olha só. Se condoeram dele, consolaram ele. Ou seja, só depois que tinha passado, Deus abriu o entendimento daquelas pessoas para o real problema de Jó. Até então, eles estavam como uma cegueira espiritual. E é o que Deus faz com alguns. Alguns Deus, fecha o entendimento e eles não conseguem nos ajudar. E não é maldade não, tá? É porque Deus quer ter uma experiência comigo e com você. Somente com a gente. Só com a gente. Deus quer ter uma experiência só com a gente. Entende? E aí foi com aquela mulher.
E você precisa aprender isso. Você precisa aprender isso. Nem todo mundo estará pronto. E nem todo mundo vai suportar ver tua vitória. Nem todo mundo vai suportar ver o seu milagre. Sexta coisa que eu quero compartilhar contigo. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos com o milagre do azeite? Entenda que os recursos que Deus nos dá, eles são ilimitados. Olha o versículo 6, 2 Reis 4:6. Sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse a seu filho, traz mais uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Os recursos de Deus, eles são ilimitados. É que eu quero falar para você. Não limite o teu Deus. Ah, mas como Deus vai fazer? Não limite o teu Deus. Mas vai vir de que... Será que Deus pode? Claro que pode. Ele pode todas as coisas. Não limite o teu Deus. A Bíblia mostra ali nessa história da mulher do azeite que o azeite só parou, não acabou. O azeite parou. E parou por quê? Porque ela não tinha mais vasilhas. Entende? Porque se ela tivesse mais vasilhas, mais azeite iria ser derramado ali. Então é o seguinte, não limite o seu Deus. Não limite o seu Deus. Quanto mais coisas você colocar nas mãos de Deus, mais o poder dele você vai ver. O poder de Deus é ilimitado. O azeite não acaba. O azeite para porque nós somos limitados. Aquela mulher tinha uma limitação. Qual era a limitação dela? Não ter mais vasilhas. Essa era a limitação dela. E talvez as coisas de Deus não fluem na tua vida porque você está colocando limites a Deus. Ou seja, você não está tendo vasilhas vazias para colocar diante do Senhor. Porque se você colocar vasilhas vazias diante do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai encher. Tudo que você coloca à disposição do Senhor, o Senhor enviará o seu azeite. Não somente na área financeira, mas se você se colocar o teu dom, o teu projeto, os seus sonhos, o teu talento, o seu ministério, sua família à disposição do Senhor, o Senhor enviará o seu azeite. Os seus recursos, é isso que eu quero dizer. Coloque os seus filhos diante do Senhor. Seus filhos serão como vasilhas diante do Senhor. E o Senhor os usará. O Senhor vai usar os seus filhos. Mas se você colocar os seus filhos como vasilhas diante do Senhor, para que o Senhor os encha com azeite. Hoje à noite, vocês que são pais, que são mães aí que estão me ouvindo agora, vocês vão chegar diante dos seus filhos e vão orar e vão falar, Senhor, os meus filhos, os meus netos, eles são vasilhas. Eles são vasilhas em tuas mãos. E o Senhor vai encher com azeite. O Senhor usa tudo aquilo que nós colocamos à disposição dele. E detalhe, tudo que nós colocamos à disposição dele, ele envia o azeite, ele envia a bênção, ele envia a multiplicação. E por último, sétima coisa que eu quero compartilhar com você, e que nós aprendemos com o milagre do azeite, está no versículo 7, que diz assim, ó, então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e o homem de Deus diz, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sempre conduza a sua vida debaixo de uma palavra de Deus. Sempre conduza a tua vida debaixo de uma orientação da palavra de Deus, debaixo de um princípio da palavra de Deus. O profeta aqui era a representação da palavra de Deus. O profeta era a boca de Deus. Então ele era a representação da palavra de Deus. Aquela mulher, ela foi guiada pelos princípios de Deus. Aquela mulher, ela foi guiada pela palavra de Deus. Aquela mulher, ela foi guiada pela orientação da palavra de Deus. Você tem um ministério? Pergunte a Deus, Senhor, qual é o caminho? O que eu devo fazer? Me orienta, me guia, me conduz. O seu ministério tem que ser conduzido pela palavra de Deus para que ele possa fluir.
O seu casamento tem que ser conduzido pela palavra de Deus para que ele possa fluir. Aquela mulher chegou e falou, olha, profeta, tudo bem, agora eu tenho um azeite, o que eu faço com o azeite? Ele diz, ó, vai lá e vende. Paga a dívida e vive do resto. Então, para ela viver do resto, ela ia ganhar muito dinheiro. O que me mostra? Que quando nós somos conduzidos pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos orientará à prosperidade. E quando eu estou falando prosperidade, querido, eu estou falando a dar certo. É muito mais do que riqueza financeira. É dar certo. Olha só, quando nós somos guiados pela palavra, vê se nós não somos conduzidos à prosperidade. Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma pessoa que é guiada pela palavra, pelos princípios da palavra, conduzida pelos princípios da palavra. E quem é assim, olha o que acontece com a vida da pessoa. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Quem é guiado pela palavra vive bem. Quem é guiado pela palavra recebe da bênção do Senhor, vive a bênção do Senhor. Aquela mulher, ela foi pedir uma direção. O que eu faço com o que eu tenho em mãos? Então pergunte a Deus, o que você faz com o seu ministério? O que você faz com o seu casamento? Como você deve guiar teus filhos? Como você deve servir na sua igreja? Como você deve trabalhar na empresa ao qual você trabalha? Como você deve produzir no local ao qual você trabalha? Como você deve conduzir seus negócios, seus sonhos? Quando nós somos guiados pela palavra, nós somos guiados e conduzidos à prosperidade. Lembrando que prosperidade é dar certo. É cumprir o propósito. Prosperidade é acertar o alvo. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha só. Não aparte da tua boca o livro desta lei, que representa a palavra que sai da boca de Deus. Antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito na palavra. Porque então, olha aí, farás prosperar o teu caminho, e você será bem-sucedido. Só o versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8. Você vai prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Se você quer aprender alguma coisa com o milagre do azeite, entenda isso, que todo o azeite que você tiver, todas as vasilhas, ou seja, os recursos que você tem, eles devem ser utilizados de acordo com a palavra. Você não acredita? Vamos lá, mais um versículo então, para que a coisa fique mais clara na sua cabeça. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 5, respondeu Simão, olha, no empreendimento dele, nos negócios dele. Pedro disse para Jesus, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Olha só, não entrou o dinheiro que a gente esperava, não vendi o quanto eu esperava vender, a coisa não deu certo. Mas debaixo da tua palavra lançarei a rede. Eu vou te obedecer. Eu vou conduzir os meus negócios na direção da tua palavra. Eu vou conduzir a minha família na palavra. Eu vou conduzir o meu ministério na palavra. Eu vou conduzir os meus sonhos na palavra. Eu vou conduzir os meus filhos na palavra. Eu vou conduzir a minha vida, as minhas emoções na palavra. Eu vou direcionar a minha saúde baseado no que a palavra diz. Tudo que a palavra nos orienta dará certo, nos fará prosperar, atrairá a bênção do Senhor sobre nós. E fazendo assim, versículo 6, Lucas 5, versículo 6, quando ele fez debaixo da palavra, colher uma grande quantidade de peixes que quase rompia a rede. E ele fez sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Aí agora os vizinhos voltam. O azeite daquela mulher com certeza também abençoou a vida dos vizinhos que emprestaram as vasilhas, compreende? Agora os vizinhos podem. Tem pessoas que elas não podem entrar no processo do milagre, mas depois que o milagre acontecer, você pega e abençoa a vida delas. Honre os vizinhos que te emprestaram vasilhas. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco.
para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram os dois barcos. Tudo que Deus faz é grande, é com excelência, é abundante, mas isso acontece quando nós estamos orientados pela palavra de Deus. Ah, meus queridos, quanto tempo eu já perdi, infelizmente, porque eu me orientei somente pelo que eu achei que tinha que me orientar, quando na verdade eu poderia estar me orientando somente pela palavra, e eu me orientei pelos meus achismos. Quanto tempo eu perdi? Se oriente pela palavra. Bom, vamos recapitular? O que nós aprendemos com o milagre do azeite? Aprendemos que Deus se importa com todas as coisas da nossa vida, não somente com as áreas espirituais, mas com todas as áreas. Segundo, aprendemos que a nossa família deve ser o primeiro alvo dos nossos sonhos e projetos. Terceiro, aprendemos que devemos começar pequeno e ir crescendo. Quarto, começar pequeno é diferente de pensar pequeno. Nós devemos começar pequeno, mas sempre pensar grande. Não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Quinto, existem coisas que só nós e Deus podemos viver. Porque nem todo mundo vai entender o milagre, nem todo mundo está pronto para o milagre que Deus vai fazer conosco. Sexto, entenda que os recursos de Deus são ilimitados. Não há limites. O azeite, ele só parou porque não tinha mais vasilhas. Deus pode fazer mais. Sétimo e último, conduza tudo debaixo dos princípios e das orientações da palavra de Deus. Aquela mulher foi lá perguntar: o que eu faço com azeite? E o profeta, representando a palavra de Deus, deu uma direção. Conduza tudo na tua vida debaixo da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida através dessa palavra. Espero que eu possa ter abençoado você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Se você